decepção amorosa. Esse evento canônico tão temido e ao mesmo tempo tão adorado, né? Eu já passei por ele e foi uma experiência bem intensa. Então eu decidi trazer mais ou menos o que aconteceu comigo e o que você provavelmente está passando agora e tentar ajudar as pessoas que clicarem nesse vídeo. Então se acomodem, peguem seu café, que no Talk Coffee de hoje iremos sofrer juntos. Tentando ser breve sobre minha história, basicamente a primeira vez que eu namorei na minha vida foi no segundo ano do médio. Namorei uma garota que era basicamente só uma conhecida distante minha, né? De outra sala e da mesma série. E tudo começou a andar quando a gente se trombou no shopping da minha cidade. E como um passe de mágica, como se tudo fosse feito pra aquele momento acontecer. E é louco porque, nem era por estar no shopping nesse dia. Foi de última hora e acabou dando tudo certo. Nem sabia que ela ia estar por lá, sabe? Mas foi nesse dia que a gente se aproximou. Depois desse rolê do shopping foram mensagens atrás de mensagens. A gente começou a se falar bastante na escola e com o tempo a gente marcou de sair. E foi quando a gente se beijou pela primeira vez que as coisas começaram a andar mais rápido. E quando eu menos percebi, a gente tava namorando. E eu era aquele tipo de cara que pensava que ali era o amor definitivo da minha vida. Que eu ia casar com ela, fazia planos que sempre envolviam ela, fazia dela o único pilar da minha vida. E, no começo do namoro, tudo é flores, tudo é exatamente da forma que eu vivia, que eu pensava que eu vivia. Até chegar num fatídico dia que tudo acabou. Estava eu jogando Assassin's Creed Odyssey quando recebo uma mensagem não tão agradável. Basicamente era ela dizendo que não sabia ainda se me amava, ela sentia que toda a mágica do começo do namoro não existia mais, e eu me desesperei muito com isso. Foi depois de uma longa conversa e tentando convencer ela que a gente deveria tentar, eu dando opções do que a gente poderia fazer, mas não adiantava porque ela já tinha decidido o que ela queria fazer. Então foi quando a pessoa que era o pilar da minha vida disse que não queria me ver, não queria resolver, e ela disse que tinha problemas dos quais ela não tinha tratado e que ela achava que namorar comigo resolveria, mas só piorou. A gente sabe que isso é conversa fiada, né? Ela só não queria dizer que não me amava mais. Foi quando eu tive que segurar o choro por um bom tempo, porque, nesse momento meu irmão tava no meu quarto jogando no meu PC, enquanto eu jogava o Odyssey no PS4, e foi quando ele saiu que eu me derramei em lágrimas profundas. Sério, eu chorei muito, e eu não sabia o que fazer. E curiosidade, pasmem, mas depois desse dia eu nunca mais joguei o jogo. Eu literalmente tenho meu save lá, mas eu nunca mais abri o jogo. Até desinstalei ele por isso. Ok, essa introdução foi um pouco mais demorada do que eu pretendia, mas meu real foco nesse vídeo é falar sobre os sentimentos do pós-término. Falar sobre os pensamentos mudando, sensações, enfim. Seguinte, após todo esse evento da minha vida, como eu falei pra vocês, ela era o único pilar que eu tinha construído e tudo que se passava na minha cabeça era que minha vida tinha acabado, que eu não tinha mais como eu ser feliz. E a gente meio que terminou numa virada de ano, mais ou menos, ou seja, eu fui pro terceiro ano do ensino médio com uma mente extremamente fraca. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada sério, porque a todo momento na minha mente relacionava qualquer evento que passasse a ela, qualquer momento da minha vida, a partir dali era ela e ela. E o engraçado é que eu me culpava sobre isso. Eu pensava que a culpa era minha, que eu deixei tudo esfriar, que eu fui burro por perder ela, que tudo era atrelado ao fato de que eu era um merda e eu não fiz tudo o que eu podia. Quando na verdade eu vivi um relacionamento unilateral, mas já eu falo sobre isso. Nesse momento foi quando meus amigos entraram em ação, iam na minha casa, falavam do meu estado pra minha família, tentavam me ajudar de todas as formas, mas eu não queria me reerguer. Fiz psicólogo, academia, fiz tudo que eu podia, mas era só ver ela na minha frente que parecia que tudo tinha sido jogado fora ou tinha sido feito em vão. Um sentimento de dor e vazio extremo, sabe? Você não sente vontade de fazer nada e você não entende o que você tá sentindo. E foi isso que eu vivi durante 1 ano e alguns meses da minha vida. Sim, você não está ouvindo errado. Eu vivi esse luto, esse sentimento de tristeza, raiva, entre outros sentimentos ruins durante mais de 1 ano da minha vida. E você se pergunta, será que eu não levei tempo demais? E cara, não. Você leva o tempo necessário pra você mesmo. As pessoas dizem que geralmente essa superação é em 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Já é o suficiente pra você superar qualquer tipo de coisa, mas sinceramente, é algo pessoal de todo mundo. Por um tempo eu até achava que eu era falho até nisso, mas depois eu entendi que tudo tem seu tempo, as pessoas têm seu fluxo. Depois de viver esse tipo de coisa, eu vi a pessoa que me destruiu tendo um grande sucesso na vida dela. Quando eu tava lá no fundo do poço, literalmente eu não passei na faculdade e ela sim. E a partir desse dia foi quando eu comecei a valorizar os estudos e prender minha cabeça nas obrigações da minha vida. E foi um ano basicamente inerte nesse quesito de autodesenvolvimento. A única área que realmente trabalhei foi a inteligência, os estudos. E o psicológico tava ainda bem abalado com esses assuntos pendentes da minha vida. Foi aí quando eu feri outra pessoa justamente por não estar preparado, mas deixa ela para um outro vídeo, um outro tema.
Passando esse ano inteiro de estudos, eu consegui passar na minha faculdade. Como teve um tempo longo até começar por conta de greves e tal, eu entrei em um psicólogo extremamente bom, que até hoje eu frequento ele. E foi lá quando eu consegui colocar tudo na mesa. Nessas sessões de terapia, eu falei toda a história do que eu vivi, o que eu senti em cada coisa e o que eu concluía de cada coisa. E era bem necessário falar sobre tudo isso. Primeiro de tudo, eu comecei a criar verdadeiros pilares na minha vida. Fiz os estudos um pilar válido que eu não excluo da minha vida por nada. Fiz dos meus amigos, e tô falando dos verdadeiros amigos, um pilar bem forte. Criei o da minha família e o do meu físico. E o principal de todos, o pilar que não pode faltar para ninguém, que é o seu próprio pilar. Porque mesmo que eu perca tudo, ainda restará a mim mesmo. E foi a partir daí que eu comecei a entender diversas coisas sobre o que eu tinha vivido no relacionamento. Em diversas vezes no relacionamento que eu vivi, lembra que eu citei que ele era bem unilateral? Então vamos lá. Eu gastava muito do meu dinheiro com a pessoa e ela não gastava um centavo comigo. Dei presentes caros, baratos, mas tinha sempre uma frequência de presente, enquanto pra mim não ganhava quase nada. Fazia de tudo pra ir nos eventos que essa pessoa queria ir e em troca não recebia da mesma forma. Foi a partir daí que eu comecei a perceber o quão eu era uma pessoa muito ativa e fazia muito da minha parte, sabe? Sem receber nada em troca, ou quase nada, né? Também para não dizer que a pessoa não fazia nada. E era assim aquele pensamento na minha cabeça de que eu era o errado, e que a pessoa era perfeita, e que eu que tava fazendo merda. E ok, você deve estar pensando, nossa, ele pensa que não errou em nada. Muito pelo contrário, cara. Eu errei em muitas coisas, com ela, comigo, com os dois, como casal. E eu era uma pessoa dependente emocionalmente, então só aí eu tinha tipo uns 20 erros acumulados em cima dela. Mas tem horas que você só precisa entender o seu próprio valor dentro de um relacionamento, não só amoroso, mas eu tava chegando nessas conclusões e com a ajuda do meu psicólogo ele me disse várias frases e coisas que sempre me faziam ficar reflexivos. E pra mim uma delas que me marcou muito e ainda me marca eu achei genial, foi o seguinte: todo relacionamento é diferente em sua essência, porque todas as pessoas são diferentes umas das outras. E o fato de você achar que não consegue se relacionar com outras pessoas novamente é advinda do fato de que você tomou seu último relacionamento como uma regra e não uma exceção. Cara, essa frase me fez pensar durante dias, meses, analisar tudo que eu vivi e realmente, cara, faz muito sentido. Faz bastante sentido. E é um detalhe que eu não citei aqui, mas basicamente no ano que eu fiz cursinho, eu fiquei estudando pra passar na faculdade e tal, né? E eu não vi essa pessoa mais em nenhum lugar, né? Literalmente mais de um ano sem ver ela e tudo isso que eu tava construindo pra mim, sabe? Era uma coisa tão maravilhosa, mas dentre isso eu tinha um único medo. E se eu ver ela e tudo se estragar de novo? Vamos chegar na conclusão da história. Seguinte, eu fui numa festa, era quase certeza que ela iria estar lá. E eu vi ela por lá. Não só vi, como eu vi ela beijando alguém. Vi tudo na minha frente. Porém, sei lá, os trejeitos, a forma como ela se portava na festa, quem ela beijou. Eu vi tudo aquilo e eu precisei refletir. Entendam, eu não fiquei triste quando eu vi isso. Eu precisava refletir sobre o que eu tava sentindo. Enfim, meus amigos estavam bêbados e eu tinha que cuidar de todo mundo. Então eu não consegui pensar na hora, eu não consegui parar pra refletir. Mas no momento de ir embora, eu peguei o carro, comecei a dirigir pelas ruas pensando, fiquei triste? Não fiquei triste. Então, o que eu tô sentindo? Foi quando eu consegui chegar na conclusão mais satisfatória da minha vida. Eu não amo essa pessoa de agora. Eu amava quem ela era antes. E sinceramente, eu não reconheço ela agora. Eu não reconheço essa pessoa. E essa pessoa de agora, eu não gosto dela. Cara, foi aí, meus amigos, que eu finalmente fechei essa porta da maneira mais satisfatória que eu podia fechar. Tá? E por que eu contei essa história toda aqui antes de chegar realmente na parte chave do vídeo, né? Bom, agora virado pra vocês que estão assistindo o vídeo, e eu quero passar uma mensagem para quem sofreu, tá sofrendo ou tem medo de sofrer. Entendam que quase tudo nessa vida tem um preço justo a se pagar. E tudo passa. Por mais que seja algo chato e clichê de se ouvir, é uma verdade que a gente só aprende vivendo na pele. Se você tá sofrendo por alguém que não tá mais com você, entenda que você precisa viver esse luto, precisa viver todas as etapas. Você não pode jogar tudo pra debaixo do tapete. Você não pode ignorar a dor ou fugir de si mesmo. Quanto mais longe você corre de si, mais perto de si mesmo você fica. Então entenda o processo. Não adianta fugir de si mesmo. Você não consegue fugir. Entenda que esse processo, essa dor é necessária para você se tornar uma pessoa melhor para si e para os outros. Quando você passar dessa fase, você vai chegar num ponto em que não vai ser qualquer pessoa que vai parecer interessante para ti. Vão existir vários casos em que você mesmo vai decidir que é melhor não se envolver, porque tudo que você vivenciou te deu a maturidade e a construção suficiente para você concluir isso. Você precisa se desenvolver, procurar coisas
coisas que te façam evoluir. Sai com amigos e sempre tentar fazer alguma coisa certa para si mesmo. Não se mutile com ações banais, passageiras. Faça coisas que te ajudem a longo prazo, que te transformem numa nova pessoa, irreconhecível para si mesmo. Quando você menos perceber, você vai olhar para trás, você vai ver uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. E vai virar e agradecer por ter sido ignorante ao ponto de viver essa maturação, sabe? Porque cada experiência vale a pena, cada dia sofrido, cada pensamento errado. Até porque se perder também é um caminho. Porém, que você não sabe exatamente para onde você vai, né? Mas ainda assim é um caminho. Então faça o favor de se permitir errar, se permitir consertar seus erros e seguir em frente. E é louco porque quando eu tava numa época perdido, quando eu tava daquele jeito, as pessoas sempre falavam diversas dessas coisas pra mim, eu nunca ouvia porque na minha cabeça nada ia passar. Então imagina a pessoa que tá vivendo isso agora ou já vivenciou, pensando, caraca, tudo isso, o que eu faço? Esse cara só tá me falando de novo o que eu já ouvi milhões de vezes. E cara, infelizmente é o que você vai ouvir milhões de vezes repetidas e não adianta. Você só vai entender quando você chegar na etapa final. E não importa o tempo que leve, você vai chegar lá. Essa é a questão, é um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Entenda, se permita sofrer, se permita passar por tudo isso. Sério, eu juro pra você, não existe sensação melhor do que olhar pra trás e pensar, caraca, olha quem eu me tornei. Todo esse processo foi válido. Eu não vou mais cair na mesma larápia. Eu não vou olhar pra uma pessoa qualquer e pensar, nossa, essa é a pessoa da minha vida. Vai se apaixonar, namorar com ela. O primeiro erro que você percebeu, o primeiro erro assim que é impossível de se conciliar ou consertar ou mudar da pessoa, você já vai olhar um pensamento diferente. Você vai pensar, caraca, acho que não é uma boa ideia eu me juntar com essa pessoa, né? Eu acho interessante eu literalmente não me juntar com essa pessoa. É louco como isso é uma verdade profunda na vida das pessoas, esse aprendizado, sabe? E quem diria que a minha história é literalmente a história de uma garota confusa. Os memes são reais, tá? Vocês acham que os memes não são reais, mas eles são. Eles estão ali porque alguma verdade tem ali no meio, ou não, mas enfim. Eu não sei qual é a sua experiência. Se você quiser deixar nos comentários um pouco dela, pode falar. A gente tá aqui pra um diálogo mais, profundo e tudo. Eu acho que a minha parte nisso tudo acabou. Tenho mais o que falar, a não sei que viva o processo, viva cada dia. Tente lutar contra ele, não deixe ele pra debaixo do tapete, não deixe ele pra depois. Converse com si mesmo, se conheça, viva o extraordinário. Lembre que sempre existe fases de altos e baixos em meio a isso tudo. Então vai ter momentos que você vai estar em cima, vai ter momentos que você vai estar embaixo dessa montanha russa e que nem sempre você vai conseguir dar 8 passos em um único pulo, nem sempre você vai conseguir dar passo só pra frente, vai ter vezes que você vai ter que descer alguns degraus pra subir mais degraus. Então é basicamente o que eu já tô falando e repetindo diversas vezes, mas é pra ver se as pessoas entendem, sabe? Ver se as pessoas entendem que todo o processo ele depende unicamente e exclusivamente de você e como o seu fluxo funciona. O meu fluxo foi um fluxo que eu só comecei a entender como resolver esse tipo de coisa, esse tipo de dor, olhando diretamente pra ela e enfrentando ela de frente. Às vezes você tem uma metódica diferente, porque, de novo, você é diferente de mim. E meu psicólogo também, eu agradeço muito a ele, porque ele realmente foi muito necessário pra eu ter essa superação. Ele passou várias frases, vários pensamentos sobre isso. E eu queria fechar aqui, com uma das coisas que ele falou, que se encaixa muito, com essa ideia de que o seu fluxo é o que você faz e tal, que é o seguinte: quando eu cheguei pra ele, no caso, com essa ideia de que eu olhei pra ela e falei, cara, essa não é a pessoa que eu gosto de hoje, Essa pessoa de hoje não é a pessoa que eu gosto, a que eu gostava antes tá muito diferente, eu não gosto dessa de agora. Que foi quando, fez sentido na minha cabeça. Ele veio pra mim e falou, tá, entenda que o dia da festa foi o dia que você fechou essa porta, mas entenda que essa chave que você criou, ela vem de tudo que você tem lutando, superando, terapia, tudo que você vem vivenciando de tempos pra cá. Não foi no dia que você conseguiu superar isso, foi o seu processo. E lembra sempre de seguir o seu processo a partir do fluxo próprio que você tem. E eu acho que isso é importante para todas as pessoas e todo mundo deveria mais ou menos ouvir isso. Que merda, meu café esfriou.